Shalom, לכולם ישראליתים, שלום לזרים של גילויים לב, כאן אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros, que amam a Torá, que é o ancião Asaf ben Ami Crispim Levi. E shalom para as 12 tribos de Israel espalhadas entre as nações. O nosso objetivo é reunir as 12 tribos de Israel, inclusive a tribo de Yahudá, para que nós voltamos para guardar a Torá e saiamos das religiões e das tradições religiosas que não encontram nenhum respaldo na Torá, na lei do Eterno, nas palavras que saíram da boca do Eterno. Bom, hoje nós vamos falar sobre o item 77, o sacrifício levado por um leproso. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição se você é novo nesse canal e compartilhe este vídeo com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. Ajude-nos a chegar até as 1000 inscrições para que o nosso canal seja monetizado. E também eu quero agradecer àqueles homens e mulheres de bons corações que têm enviado as suas ofertas, que têm enviado as suas doações, os seus dízimos, que têm orado por esse trabalho de divulgação da Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Então vamos para o item 77, o sacrifício levado por um leproso. É um texto um pouco longo, né? E nós vamos meditar passo a passo nesses itens da Torá. Está lá em Vaikra, Levítico 14, do 1 ao 32. E Yahweh falou a Moshe, dizendo: esta será a Torá, a lei do leproso, no dia da sua purificação. Ele será trazido ao córrego, e o córrego sairá ao exterior do acampamento. E o córrego olhará, e se a praga da lepra estiver curada no leproso, então o córrego ordenará a levar para aquele que está para ser purificado 2 pássaros vivos e limpos, e madeira de cedro, e escarlata, e isopo. E o córrego ordenará que um dos pássaros seja imolado em um vaso de barro sobre maim correntes. Quanto ao pássaro vivo, ele o tomará, e a madeira de cedro, e a escarlata, e o isopo, imergirá o pássaro vivo no dã do pássaro que foi imolado, sobre as maim correntes, as águas correntes. E ele aspergirá sobre aquele que há de ser purificado da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e deixará o pássaro vivo e solto no campo aberto. Bom, esse era o procedimento da pessoa que ficava fora do mahanê, do arraial, por causa da lepra. E depois aquela lepra curava. Aí aquele homem, né, ele ia até diante do córrego. E o córrego saía ao exterior do acampamento, né, saía fora do acampamento. O córrego examinava aquele homem se a praga tinha realmente sido curada. Se fosse realmente sido curada, né, ele ordenava aquela pessoa que já ia passar pelo processo de tahará, de purificação, né, que ele pegasse 2 pássaros vivos e limpos, madeira de cedro, escarlata e isopo. E o córrego, ele ordenará que um dos passos seja molado em um vaso de água sobre maim corrente. Então, um dos passos era morto, colocado naquele vaso de águas correntes, né? E o pássaro vivo
ele tomava a madeira de cedro, a escarlato e o isopo, e imergia o pássaro vivo no dando pássaro que foi morto sobre as águas correntes. Ele aspergia sobre aquele que ia ser purificado 7 vezes. E aquele pássaro vivo era solto no campo aberto. Bom, nós vemos a purificação de Naamã, o sírio. Você veja bem que a Torá é tão importante porque o Eterno vela sobre a sua palavra para cumprir. Que o profeta Eliseu, não precisou nem fazer a metade disso aqui. Ele somente disse para o sírio Naamã: vai lá e mergulha 7 vezes no rio, na área Arden, e você será curado. Por que 7 vezes? Porque o processo da lei do Eterno quanto a Tahará, a purificação, tinha que seguir todos esses rituais para que o Eterno velasse sobre a sua palavra para cumprir. Então veja bem que não foi preciso os pássaros, não foi preciso aspergir o sangue sobre ele, mas cumpriu-se um item aqui da Torá. Você veja que a força da Torá, das palavras que saíram da boca do Eterno, são poderosíssimas. E às vezes um item que nós fazemos, o Eterno ouve a nossa oração, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Bom, vamos seguir. Eu só citei esse exemplo, né? Meio resumido, mas o 8 agora, e aquele que há de ser purificado, lavará suas roupas e rapará todo o seu pelo e se lavará em Maim, para que ele venha ficar limpo. E depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda 7 dias. Mas há de ser que no 7º dia ele rapará todo o seu cabelo da sua cabeça, e a sua barba, e a sua sobrancelha, e mesmo todo o seu pelo ele rapará. E ele lavará suas roupas, também lavará sua carne em Maim, e ele será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma ovelha de 1 ano sem mancha, e 3/10 de uma efa de farinha excelente, por uma oferta de grão, misturada com azeite e uma caneca de azeite. Bom, então aquele que ia ser purificado, lavava as roupas, né? Rapava todo o pelo do seu corpo, né? E depois ele entrava no acampamento e ficava ainda fora da sua tenda ou da sua casa 7 dias. Né? E quando fosse no 7º dia, ele rapava todo o seu cabelo, da sua cabeça, né? A sua barba, a sobrancelha, ele rapava tudo. Né? Aí ele era limpo. E no 8º dia ele tomava 2 cordeiros sem mancha, isso depois da purificação. Ele tomava 2 cordeiros sem mancha e uma ovelha de 1 ano sem mancha, e 3/10 de uma efa de farinha excelente, por uma oferta do grão, misturada com azeite e uma caneca de azeite. E o Cohen que fará purificação apresentará o homem que há de se tornar puro, e essas coisas diante de Yahweh, à porta do Mishkan da congregação. E o Cohen tomará 1 cordeiro e o oferecerá por uma oferta de culpa, e uma caneca de azeite, e os moverá por uma oferta movida diante de Yahweh. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele imolará a oferta pelo pecado, e a oferta Kadosh. Como a oferta pelo pecado é do Cohen, assim será a oferta pela culpa, pois é muitíssimo Kadosh. Bom, aí o Cohen fazia um procedimento, né? Antes dele entrar à porta do Mishkan da congregação. Tomava uma quantia do sangue da oferta pela culpa, colocava na extremidade da orelha direita dele e
dedo polegar, né, da mão direita e no dedo polegar do pé direito dele. Esse era um procedimento que o Kohen fazia, né? Tomava a quantia da caneca de azeite, derramava na palma da sua própria mão esquerda, né? O Kohen imergia o seu dedo direito no azeite, que está na sua mão esquerda, e aspergia do azeite com o seu dedo 7 vezes diante do Eterno. Era um ritual puríssimo, segundo a Torá. Bom, e do resto do azeite que está na sua mão, o Kohen porá sobre a extremidade da orelha direita daquele que há de ser purificado, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no dando a oferta pela culpa. Bom, então a sobra do azeite ficava na mão do Kohen, ele derramava a cabeça daquele que há de ser purificado, e o Kohen fazia a keporá por ele, né? Oferecia a oferta pelo pecado, fazia a keporá, né, por ele, e oferecia a oferta queimada e a oferta do grão sobre o altar. Então o Kohen fará a keporá por ele, e ele será limpo, né? Bom, esse era aquele que tinha um pouco de dinheiro, né, que era mais abastado, classe média ou rico. Aí agora vem o pobre, o leproso pobre, né? E se ele for pobre, ele não puder dispor de tanto, então ele tomará um cordeiro por uma oferta de culpa, para ser movido, para fazer por ele 1/10 de uma efa de farinha, um dízimo de uma efa de farinha excelente, misturada com azeite, por uma oferta de grão e um tronco de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, como ele puder dispor, e uma será pela oferta pelo pecado, e outra uma oferta queimada. E ele os trará no 8º dia, por sua purificação, ao Kohen, à porta do Mishkan da congregação. Então, aí o Kohen fazia o mesmo procedimento, derramando o azeite na orelha, né? Na orelha direita, no polegar do dedo direito, da mão direita, do pé direito, fazia o mesmo procedimento. O procedimento era tanto para o rico como para o pobre, né? Então, esta é a Torá para o que tem a praga da lepra, cuja mão não pode dispor daquilo que pertence à sua purificação. Eu só resumi alguns itens, que é um item muito longo, né, um texto muito longo, mas eu fiz um resumo e espero que o Eterno desvenda nossos olhos para nós entendermos as maravilhas da lei do Eterno, da Torá do Eterno. Shalom, Lekulam, Berhashem Yahushua. Shalom para todos, no nome bendito Yahushua.